Fala, gurizada, beleza? Mr. Anderson na área. E aí, como é que vocês estão hoje? Gurizada, hoje nós vamos fazer uma análise aí de altcoins, tá? Eu espero que vocês curtam aí, compartilha, deixa o like aí, comenta lá embaixo lá, qual é a moeda que tu quer que eu veja na próxima análise. Hoje eu vou fazer uma análise aí de algumas altcoins que o pessoal comentou em vídeos anteriores e algumas outras que eu sigo aqui. Então vem de vinheta, vamos embora e deixa o like, não esquece. E aí, pessoal, vamos de Bitcoin então hoje. Bitcoin tá aqui nessa feição aqui que eu já falei para vocês no vídeo anterior. A gente tinha rompido essa cunha aqui, né? Um baita no suporte aqui. Só que agora ele fez topo e tá querendo vir testar, talvez, esses níveis aqui. Entre 112 e 113, talvez. Assim, tipo... O ideal mesmo é que ele fizesse algum reteste aqui, viesse buscar romper os 117, entendeu? 117 a gente já volta para a tendência de alta. O problema todo é que a gente está vendo esse topo aqui, né? Ele retestou aqui os 50, mais ou menos 61, quase 61 de Fibonacci ele veio testar. E o esperado era que, né, faça um reteste ou em cima dessas médias móveis aqui, né, basicamente em cima da base aqui do ombro, cabeça, ombro, né, que ele fez invertido, ou então retestar aqui no 38, né, que também coincide junto com a média móvel de 7 aqui no semanal, em 113, tá? Aí o ideal seria que ele fizesse um pullback, né, para continuar a tendência de alta. Ah, se eu mostrar para vocês aqui isso aqui é interessante, ó, eu queria ter falado para vocês isso aqui, ó, o dólar despencando, né? O dólar tá vindo lá nas médias móveis lá de 200, é que assim, eu usei duas médias móveis aqui agora, que uma é a de 200, uma de 230 e a outra de 245. É porque eu quero pegar o meio disso daqui, entendeu? Então assim, tipo, a média de 200 a 200 e pouco ali, pra ter uma noção melhor do que tem um indicador ali que eu vou mostrar pra vocês lá no final do ciclo, lá, que vocês vão ficar sabendo, é interessante. E aí assim, né, vai vir fazer um reteste aqui, provavelmente volte a subir, mas se romper a média móvel de 200, a gente entra em tendência de baixa no gráfico semanal, e aí vocês vão ver o dólar, basicamente ele já perdeu esse canal aqui, né, canal de longo prazo, um longuíssimo prazo, e aí assim, tipo, a gente vai ver ele vir testar essa outra média móvel aqui embaixo, mas basicamente ele vai iniciar um padrão de tendência de baixa aqui, no tempo gráfico maior, que a gente está vendo aqui no diário, né, principalmente. E depois para voltar para cima, para cima da média móvel de 200 é difícil. Aqui, se eu não me engano, né, ele passou por debaixo da média móvel, acho que 2.000 e poucos dias, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Desde a entrada até a saída, 2.500 dias em tendência de baixa. Então, assim, tipo, eu não sei, né, tem várias métricas aí apontando que o pessoal vai abandonar o dólar e tá tentando ver se consegue achar, né, principalmente o BRICS aí, o eixo do mal, tá tentando buscar aí uma alternativa ao dólar, né, e talvez criptomoeda entre forte nisso daí, né. Então, mais um indicativo de que vocês têm que comprar cripto. Voltando lá, no Bitcoin, eu tenho outras análises aqui de outros gráficos que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Ah, deixa eu ver aqui outra coisa. A gente tem aqui, isso aqui também é interessante, o RSI já está acima dos 50, né? Então isso aqui já provavelmente seja um topinho, uma correção, né? Um pivô de baixo aqui pivô de alta, desculpa, para fazer um reteste aqui nessa zona dos 38, né? E depois romper isso daqui e ir embora. Ah, eu falei no vídeo anterior, né? Vocês vão ter que ver no vídeo anterior o que eu falei sobre a questão do ciclo estendido. Ah, a gente está nessa possibilidade, acredito que sim. É, não vou cravar aqui que vai acontecer realmente, a coisa é inevitável, coisa do tipo, entendeu? A gente vai ter que trabalhar essa noção aí depois de novembro, se caso a coisa continuar. Se chegar novembro e o gráfico despencar, fizer um pivô de baixa no semanal, a gente vai ter a reversão de tendência e aí é bear market, tá? Mas assim, a minha previsão era que mais ou menos aqui nesse período entre setembro e o finalzinho de outubro ali, a gente chegasse próximo do topo, né? Como o gráfico está aqui embaixo e uma alta parabólica que seria muito, muito difícil, não impossível, mas muito difícil, eu acho que talvez a gente fique no meio disso daqui, tá? Nesse meio aqui, entre novembro e janeiro ali, tá? Se acaso o ciclo se estender e ele respeitar essa alta parabólica aqui, deixa eu até mudar de cor esse negócio aqui, porque a gente vai ver melhor. Vou botar em 4, ó. Se a gente tiver uma alta parabólica aqui e respeitar isso aqui, talvez a gente chegue em meados aí de fevereiro, março, no topo lá, tá? Mas assim, vai ser aquela fisgada que ele fez nos ciclos anteriores, tirando 2021. Ele vai vir, vai dar um paulaço e depois despencar. Tem gente que acredita que a gente vai entrar num super ciclo. Eu não vejo dessa forma. Pela primeira vez a gente teve aqui um topo duplo no Bitcoin no ciclo passado, né? A gente teve a TH atingida antes do halving, coisa que não aconteceu nos ciclos anteriores. E a gente está tendo talvez aí um atraso nessa questão. A TH foi aqui, ó, dia 15 de abril. Não sei porque que isso aqui está aqui. Vou colocar para cá. Dia 19 de abril, isso.
E aí a TH foi atingida antes, né? Geralmente a gente ficaria num nível aqui, depois que passasse essa data, aí sim nós teríamos uma aceleração do gráfico. Por isso que talvez eu acredito também que 2024, toda essa lateralização de 2024 aqui, ela foi talvez por causa disso, né? Esse avanço do gráfico antes do halving fazer topo, né? E aí o que que acontece, né? A gente está nesse canalzinho aqui, respeitando ainda, nesse longo prazo aqui, né? A gente está respeitando. Eu acho que a gente pode talvez em outubro, novembro, chegar no patamar dessa altura aqui do canal, ou aqui nessa bordinha aqui mais interna, né? Que eu geralmente uso um canal, eu tento botar as pontas onde bate menos, né? Onde vai em menor grau, e depois em maior grau quando rompe essa linha aqui, para ver os dois níveis, né? De onde o gráfico geralmente respeita. E no mais é isso. Vamos ver aqui um pouquinho a dominância do Bitcoin, tá? Canalzinho de longo prazo, rompeu a primeira parte aqui do canal, né? Canalzinho interno. A gente está testando agora a borda desse canal aqui, uma parte maior aqui. E assim, pode ser que isso aqui seja uma resistência forte, entendeu? E ele venha subir aqui para testar essas outras médias móveis, ou até a média móvel de 40 aqui. Essa zona aqui, ó, desse caixote aqui. Pode ser que venha testar aqui. Se a gente traçar uma Fibo, Fibonacci, caso tenha o rompimento dessa LTB aqui, ó, ele talvez venha buscar o 38 ou 50 de Fibo. Então pode ser que tenha um interesse comprador forte no Bitcoin aí até essas zonas. Eu gostaria muito que perdesse isso daqui, cara, pra já iniciar a altcoin season forte, entendeu? Porque aí a quantidade de dinheiro ia vir pesada pra Bitcoin. E aqui a gente não tem isso ainda, né? Ele tá segurando nessa média móvel aqui, a média móvel de 100. E a média móvel de 100 no semanal talvez seja um grande de um suporte. Mas eu acredito que ele vai trabalhar aqui nessa zona, nesse range aqui, ó. Pra depois perder isso daqui e cair, despencar. Vamos de altcoin. Então, pessoal, a gente vai de AI16Z, tá? Moedinha de inteligência artificial aí. Foi um baita hype aí um tempo atrás. Ela chegou a bater 2,50 e... 2,50, mais ou menos 2,49. Desde então só caiu e vem fazendo retestes aqui nessa LTB, tá? E não consegue passar ela, só que assim, tipo, agora aqui, provavelmente, né, depois de ter feito um fundo mais baixo que os fundos anteriores, a gente talvez esteja buscando aí agora uma, uma possível reversão aqui, tá? Se a gente botar no gráfico diário, a gente vai ver aqui que teve um rompimento, né? E basicamente agora um reteste aqui nessa linha, né? E se a gente perceber aqui um pouquinho mais próximo, talvez um início aqui de ombro, cabeça, ombro invertido, né? Meio torto isso aqui, mas enfim, não sei. Pode ser que ele suba até aqui nesse nível, para depois fazer um ombro aqui nesse nível e depois seguir em tendência de alta. Pode ser que ele faça isso daqui, ó, para depois, né? Essa AI16Z, eu não estava no meu radar, eu passei a observar ela um pouco aqui. Até foi um inscrito aí que pediu para poder fazer análise. E o que acontece? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Ah, ela tem 1 bilhão de tokens, tá? Então, assim, essa é uma das que tem a possibilidade de chegar a $10, ou até mais, né? De acordo com a quantidade de tokens que ela tem. Essa questão de chegar em 1 bilhão de dólares aí não é tão difícil assim, não. Ela já chegou a bater esses valores, talvez, e talvez não, ela chegou a 2,2 bilhões e 500 milhões de dólares, basicamente falando. E o que acontece aqui? No gráfico, assim que a gente tiver o rompimento dessa LTB, a gente tem aqui alguns indicadores também mostrando alguma coisa aqui. Deixa eu ver o MACD, sai daqui de baixo, e agora fundo mais alto que o fundo anterior. Provavelmente a gente tenha agora aceleração disso daqui, tá? Já estamos basicamente em altcoin season, acredito eu, porque a dominância do Bitcoin só vem caindo, tá? A maioria dos indicadores estão todos apontando aí tendência de alta. O RSI aqui dela, né? A gente poderia vir testar aqui em cima no 70 e ficar trabalhando nessa zona aqui, né? Porque por enquanto ainda tem aqui tendência de baixa, né? Mas assim que ela vier bater aqui nesse ponto e ficar batendo cabeça aqui no 50, a gente já tem um sinalzinho de reversão aí de tendência, tá? Porque por enquanto é só baixa. Estocástico também aqui em sobrevenda, né? E o OBV, como é que tá o OBV? O OBV já fez um rompimento aqui desse topo anterior. Pode ser que a gente tenha aí um interesse comprador maior aí aí 16Z. E assim, pessoal, vamos ver bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger no diário. A gente está tendo aqui. Veio retestar aqui, ó.
Agora o que a gente precisa é trabalhar acima disso daqui, né, para a banda ir abrindo aqui para cima, e a gente vê a evolução do gráfico, tá? Se a gente tirar aqui no gráfico semanal, vamos ver como é que tá no semanal. No semanal não tá muito bonito não. Essa média móvel aqui apontando para baixo não é legal. Mas enfim, é, deixa eu ver aqui, vamos ver Ishimoku. Ishimoku ainda continua, ainda a tendência de baixo. A gente está tendo estreitamento aqui da nuvem, ó. Pode ser que ele venha trabalhar aqui dentro agora, rompendo esse valor aqui, ó. Foi o que eu falei exatamente aqui. Se a gente romper isso aqui, a gente inicia a tendência de alta no gráfico diário. E aí a formação de uma nuvem verde daqui em diante possa acontecer. Se vocês quiserem que eu faça mais análise desse gráfico aqui, peçam para mim aí nos comentários, porque acaba que eu vou passar meio batido nisso aqui, talvez não volte a ver esse gráfico aqui tão cedo. E isso ajuda também vocês a interagirem aí com o canal, porque o pessoal tem assistido e não deixa um comentário aí. Nem que seja para dizer, ô, meu, teu vídeo tá muito ruim. Mas enfim. Médias móveis, tá? Temos as médias móveis aqui no diário. Média móvel de 40. Não tá muito bonito isso aqui, porque todas elas estão apontando para baixo, né? E aí assim, tipo, as menores aqui já fizeram uma curva apontando para baixo. O que a gente pode ter aqui também, né? Além de uma formação de ombro, cabeça, ombro, talvez um fundo duplo, né? Talvez ela venha revisitar essa zona aqui ainda mais embaixo, para depois voltar a subir, tá? Médias móveis apontando para baixo é sempre uma coisa não positiva. Média móvel de 200 também. A média móvel de 200 está começando aqui talvez a ficar um pouco flat. Pode ser que elas apontem um pouquinho mais para baixo, depois elas lateralizem e comecem a apontar para cima. Mas eu não estou vendo isso no curto prazo, não. Pode ser que ela venha mais abaixo. É que se o Bitcoin corrigir, né? Se ele corrigir lá, aí a gente. Ó, aqui elas começam. Pode perceber que elas vêm caindo, ó, e aí aquelas meio que dão um flat aqui, ó, quase que lateraliza, entendeu? Ó, aqui mais ou menos lateraliza também. Ó. Já as de tempos menores, ó, tu já vê que elas curvam para cima. Fazem um teste aqui na média móvel de. Isso aqui acho que é 21. Não, essa daqui é a média móvel de 377. Eu tenho que mudar as cores dessas médias móveis, porque. 4 horas, né? Eu tenho que mudar as cores porque acaba que eu uso um setup meio que fixo. E aí aqui nessa corretora ainda não tive tempo de fazer isso. Mas enfim, a gente perdeu esse fundo aqui, isso aqui não é muito legal no 4 horas, né? Pode ser que ela venha fazer um pullback aqui ou venha buscar a média móvel essa média móvel aqui de 250 períodos. E aí caia, né? Fazendo um ombro, cabeça e um outro ombro aqui. O mercado, não sei, assim, tipo, tá um pouco estranho ainda. Eu vejo já a temporada de altcoin season, mas infelizmente parece que o mercado inteiro tá meio que corrigindo forte. E eu acho que essa correção se dá bastante não digo institucional, mas eu digo pessoal maior, que assim, tipo, esses fundos aqui é onde a galera baleia e tubarão acaba entrando, entendeu? A sardinha só entra depois que o gráfico já esticar, entendeu? A sardinha não entra nesses fundos aqui, eles ficam com medo de comprar aqui porque acham que vai cair mais. E pode cair mais, entendeu? Só que assim, tipo, uma LTB dessas aqui sendo rompida e sendo retestada, eu não sei, eu acho que eu colocaria uma grana para garantir uma próxima pernada de alta aqui, porque pode ser que nos leve a outros patamares, tá? Deixa eu ver aqui. É, as médias móveis GUP, essa daqui, eu não costumo usá-las muito, mas o que a gente tem aqui, né? As médias móveis vindo, as azuis aqui, né? Vindo para cima da vermelha, depois cruza de novo para baixo, precisa fazer um pullback aqui em cima desse preço, precisa vir até aqui esse nível, né? Para fazer um pullback, ou então vir até aqui e romper esse ombro aqui, e depois buscar o rompimento disso aqui. Só que assim, né? Temos um topo e um fundo mais baixo que os fundos anteriores, né? Então o que isso aqui aponta, né? Início de uma tendência de baixa, mas a gente precisa agora fazer a formação de que não adianta, isso aqui tá uma armadilha do cão, né? É um ombro, cabeça e um provável ombro aqui. Tem jeito não. Eu acho que vai vir revisitar aqui esse fundo aqui. Ó. Mas enfim. Talvez ir comprando essa queda, né? Caso venha a ocorrer ela aqui. Ir comprando e botar o mais grosso aqui nesses níveis aqui. A gente podia colocar até aqui, ó. Um caixotezinho. Os níveis mais. É que isso é no 4 horas, né, pessoal? A gente tem que ver que tá fazendo talvez a formação de um ombro aqui, ou um ombro aqui. Uma cabeça, né? Que aqui é um fundo duplo. E depois um disparo, né? Então assim, pode ser que isso aqui seja a formação do último ombro e aí o gráfico disparar. Se a gente for usar isso daqui como ombro, ó, em vez disso daqui, a gente já está no nível de rompimento para uma alta mais explosiva, né? É que essas formações gráficas, elas são problemáticas. Dificilmente eu sigo elas à risca, assim, mas são interessantes de observar porque às vezes são padrões gráficos que apontam determinado futuro do ativo, né? Vamos de outra moedinha aqui agora. Vamos de Memefy agora, pessoal. No gráfico semanal tá assim, ó. Fundos mais baixos, topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais altos que os fundos anteriores. Então, assim, tipo, basicamente estamos tendo aqui uma formação de um triângulo simétrico. Se a gente olhar isso daqui, a gente tem a formação de um triângulo simétrico. E isso aponta, né,
Um padrão talvez de busca de liquidez bilateral, que o gráfico pode vir rompendo acima, depois vir buscar abaixo, para depois voltar a subir de novo. Mas o semanal tá meio esquisito, eu não me guio muito pro semanal. Eu gostaria de pegar o diário aqui, ó. O diário tá nitidamente, vocês percebem que isso aqui é um suporte, ó. Pode perder isso aqui e vir abaixo? Ah, não sei, muito difícil. O pessoal, tudo que comprou aqui tá esperando essas porradas aqui, ó. Quem comprou aqui tá esperando dar essas porradas. Obviamente, quem tava aqui embaixo vendeu bastante. Aqui deve ter ganho alguma grana boa aqui. Período de lateralização longo, assim, é bom pra encher os bolsos. Essa Memefy, eu não conheço ela muito bem. Eu tava pesquisando aqui alguma coisa e outra em cima dela, mas fiquem à vontade aí pra falar alguma coisa, se tem alguma coisa positiva, se alguém segue a comunidade dela aí ou coisa do tipo. MACD, ó, cruzamento, diminuição do histograma, talvez um provável início de tendência de alta com esse histograma aqui, que não tá muito bonitinho, mas enfim. Isso no diário, pessoal. RSI também tá meio esquisito, veio para baixo dos 50. Não é muito positivo. E aí a gente tem que esperar isso aqui. Aqui é a zona de compra, né? Sem pensar duas vezes. Aqui é a zona de compra. Até onde essa coisinha pode ir, né? Tem que ver primeiro, ó, o supply, 10 bilhões de supply total. Ó, tá em 15 milhões de market cap. Talvez seja uma boa, hein? Deixa eu dar uma olhadinha melhor nisso aqui. Vamos ver o site oficial. É que assim, né, pessoal, se vai medir por site, o site é bem feitinho e tudo mais, tem que ver o que tem de plano real dentro do projeto, né? Tem swap, tem coleção de NFT, tem staking, tem alguma coisa que traga algum benefício para quem se mantém dentro de uma cripto, né? Porque o holder quer isso, ele quer ver se a coisa tem fundamentos, né? E aí os fundamentos é que trazem para nós a segurança de ficar holdando determinado projeto, né? Como eu não faço day trade, a minha melhor estratégia é sempre o position trade, o gráfico tá demorando para abrir aqui, né? Tá demorando para abrir o site. Ah, é que ele tá carregando, é um jogo. Pessoal, vou fazer uma análise melhor disso daqui mais adiante, tá? Eu não vou mexer nisso aqui agora. É, Então o que que acontece? Já tem um jogo, entendeu? Por exemplo, o projeto já tem isso, já é uma coisa que chama atenção. Então a gente tá, talvez, aí lidando com uma coisa que talvez seja promissora pro futuro, tá? Eu não sei como é que é a comunidade deles, mas eu vou dar uma olhada melhor. Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo especial, me comenta aí embaixo, tá? E aí eu volto aqui e faço uma análise mais aprofundada desse projeto. Vamos de Bloom. Quem é que fez o airdrop de Bloom aí? Escreve nos comentários aí também. O que vocês enxergam do projeto? Se o projeto é bom ou não? A gente tá numa tendência de queda gigantesca, né? Olha isso. Não tá legal, não. E aí, pessoal, é o seguinte. O que a gente vai ver aqui? Vamos nas bandas de Bollinger. Não tá legal esse negócio aqui, não. O que a gente precisa ver, talvez, aqui, ó, desse topinho pra cá. A gente precisaria ver o rompimento disso daqui, ó. Pra ver alguma reação dessa moeda. Eu não sei se o airdrop já foi feito. Se alguém aí tem o Segura Bloom, avisa aí nós, que a gente vê direitinho isso aqui. A princípio ela se mantém em tendência de baixa, tá? Gráfico diário. Se a gente olhar aqui também a nuvem de Shimoku também deve estar apontando, ó, exatamente isso. Em 2 centavos, qual que é o supply disso aqui? 1 bilhão de Bloom só. 1 bilhão. Aí já está em 3,16 milhões. Tá em queda brusca esse negócio. Tem a comunidade também. Pessoal, se vocês entrarem no site de alguma corretora, às vezes vai aparecer essa guia aqui, ó, info. Ali vocês conseguem ver o supply total da moeda, entendeu? O supply circulante, a, a questão do market cap, né, o posicionamento dela dentro da criptosfera lá inteira, do ranking, né? Vocês conseguem ver o site aqui também, o Twitter, vocês conseguem ver a blockchain ali, toda a questão de negociação e tal. Se eu não me engano, pelo jeito aquilo lá é da rede da Tom. É isso? Não. Enfim, tá? Se eu não me engano, o airdrop foi no Telegram, então provavelmente ela trabalha na rede da Tom, tá? É, Vamos ver aqui o MACD, como é que tá. Percebe que o MACD ele vem, ó, caindo, 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 caindo. Aqui também, ó, caindo, caindo, caindo. Então o que que acontece nisso aqui? Como a gente não tem um panorama geral do gráfico, tá? A gente vai trabalhar a partir do momento que ela tiver o rompimento disso aqui. Se ela tiver o rompimento disso aqui, testar aqui em cima, fazer um
em formato de ombro, cabeça a ombro, a gente talvez tenha alguma tendência disso aqui modificar alguma coisa, né? Ó, se a gente tiver isso daqui, que aí vai ser o comprimento dessa linha aqui e o comprimento dessa outra LTB aqui, né? Então é isso, pessoal. A gente vai ver outra moedinha aqui agora. Então, pessoal, se a gente vir aqui de Flock, Flock tá desse jeito aqui, ó. Canalzinho de alta no gráfico diário, tá? Precisa respeitar essa borda aqui. Não pode romper por baixo. Se romper por baixo, vai vir buscar esses níveis aqui. Essa faixa aqui, ó, porque aqui tem um baita no suporte. Deixa eu botar aqui melhor pra vocês verem. Quem é que tem Flock aí? Moedinha de cachorro, todo mundo tem, né, cara? Moedinha de cachorro é o hype Nunca vi isso. Eu tenho um monte delas também, mas enfim. Se romper isso aqui, ele vem buscar esse nível e depois acredito que possa buscar até níveis maiores aqui. Deixa eu colocar pra cá. Vai acontecer essa queda aqui, cara. Eu espero que não. Eu acho que ela bate aqui e faz mais algum. Tipo, um ombro, cabeça, um ombro aqui. Alguma coisa nesse sentido. Se a gente botar no gráfico de 4 horas, talvez fique mais lúcida a coisa. Não tem a formação de um ombro, cabeça, ombro assim, muito claro, mas. Enfim, eu acho que ela trabalha aqui dentro dessa zona e dificilmente rompe pra baixo. Se tocar ali, é zona de compra, né? Aqui seria a zona de compra. Então é isso. Se a gente olhar aqui no RSI, perdão, o RSI de 4 horas, ó, aqui já apontou venda. Venda não, compra, desculpa. Ó, estocástico também, apontando sobre venda. Ó, o CCI também. Eu não costumo falar muito desse indicador, mas uma hora eu vou falar sobre ele. Ó, também o histograma do MACD também diminuindo, tá? Provavelmente um cruzamento aqui do MACD. E aí aqui eu boto fé que a gente vai ter uma tendência de alta pra pelo menos testar o meio do canal aqui, ó. Pra testar o meio desse canal aqui, tá? Provavelmente aí a gente vai ter uma subida aí de 40%. Se for buscar o topo anterior e romper o topo anterior, são 120% de alta. É que assim, pra quem é novo no mercado, tá vendo isso daqui, pô, 100% de alta, bah, cara, o que acontece em cripto é insano. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma cripto. Eu vou fazer análise dela também. Aproveitar e já vou pular pra ela aqui. Vocês já ouviram falar na Nozana? Nozana é uma cripto de inteligência artificial. Oi, já deu um paulaço aqui, ó. Já passou o momento de compra dela. Olha isso. Nossa. Só aqui nessa paulada ela já deu isso, dos 37 centavos para um e pouco. 260% de alta. Eu quero mostrar para vocês no semanal, tá? Se liga só no semanal. Quanto vocês acham que deu isso aqui de alta? Vamos chutar, vamos chutar. Pegar, claro que acertar fundo é muito difícil, né? Mas alguém que comprou aqui nessa região, tá? Do fundinho ali até o topo. Acreditem se quiser. 92.000% de alta. Tem noção do que é botar R$ 1.000 e ver isso aqui virar 921 mil reais? É grana pra caramba, né? Imagina quem botou 10 mil. Mas enfim, se fosse desse outro fundinho aqui, ó, até o topo, teria feito 63.000% de alta. E olha a bandeirona que ela tá fazendo aqui, ó. Isso daqui é lindo. Eu até vou deixar usando aqui no meu radar. Não tem dinheiro para comprar mais nada, mano. Mas assim, vou deixar ela no meu radar. Porque assim que ela romper isso aqui, vamos ver aqui, ó. Ela tá aqui nesse valor, tá? Assim que ela romper isso aqui e buscar mais patamares altos aí, vamos dizer que ela chegue aí em $10. Um pouquinho depois do topo real. 1.200% de alta. Se ela chegar em $20, 2.000% de alta. Só tem que ver o supply dela. Ih, 100 milhões de Nozana. 100 milhões. Isso aqui chega em. Isso aqui acho que chega em $100 fácil, fácil. Vamos ver quanto é que dá $100. Quanto mais de alta tem para fazer isso aqui? Se chegar a $100, né? Não sei, não tô cravando nada aqui. Mas aí, ó, 13.000% de alta. Quanto menor o supply, mais dinheiro entra, mais fácil isso aqui tem de chegar em posições maiores, né? Ali, ó, posição em 600, ó. Tá com 66 milhões de market cap. E o projetinho é bem feito, cara. Vocês virem ali, entrem no site para dar uma olhada. Vocês vão ver bastante coisa interessante. Eu vi isso aqui, cara, acontecer logo em seguida que eu voltei a estudar mercado cripto, cara. E assim, tipo, eu não cheguei a ver o gráfico dela fazendo essa paulada aqui, já, mais ou menos quando eu fui ver, já tava mais ou menos aqui assim. E nem imaginava que isso aqui ia subir tanto, não tinha noção. Imagina, o bagulho bateu 9 mil dólares. 9 mil não, 9,60. 90 e poucos mil% de alta. É um absurdo. O mercado cripto não tem noção, o bagulho é complicadíssimo de acertar uma paulada dessas, mas quem acertou deve estar fazendo festa até agora. E aí, pessoal, a gente tem isso aqui também.
Vamos mostrar aqui a... Vamos dar uma olhada aqui na GME, não, peraí. Dogs, também me pediram para ver Dogs. Ah, Dogs tá muito feia. Muito feia. Eu até vou ver por outro gráfico aqui, pessoal. Não vou ver por esse daqui, porque aí é sacanagem. Ó, a Dogs tá nisso aqui, ó. Precisa romper a média móvel de 21 semanal, tá? Fazer um pullback em cima dela, depois testar a média móvel de 40 semanal e ir embora, né? Tá aqui dentro desse canalzinho, tá respeitando esse suporte aqui. Eu espero que não venha abaixo disso aqui, né? Se vier abaixo disso aqui, a gente já vai ter uma tendência de baixa maior e provavelmente o gráfico despencar mais lá a níveis inferiores. Mas no semanal tá legal. Eu acho que isso aqui é um fundo muito bom para comprar, tá? Porque parece a formação de um W. Se a gente olhar aqui, é um W. Mas assim, tipo, já deveria ter subido aqui, né? Na realidade. A Dogs é uma moedinha lá do Telegram. Eu não sei quais são os planos deles lá, mas enfim, é uma moeda que não parece ter vingado nessa questão das memes de cachorro. O cachorrinho, o meme deles lá também tem um olhar meio sombrio, né? Um cachorro meio com um olhar morto, preto, sei lá. Um cachorro todo branco com os olhos pretos, assim, não sei, parece até um Grey alienígena. É, deixa eu me ver aqui. Toshi. Toshi ou Toshi. Toshi tá fazendo esse triângulo aqui também. Isso aqui não, o ideal não era romper para baixo, né? Senão invalida toda essa formação aqui no semanal. É, tá trabalhando em cima dessa reta suporte aqui, tá? A gente precisa romper ela. Eu tinha feito até um triângulo simétrico aqui. Antes ele veio para cima do triângulo simétrico. A gente precisa romper isso daqui, tá? Para fazer uma paulada para cima e a gente ter uma nova tendência de alta aqui nesse ativo. Ele é interessante porque assim, tipo, ele se mantém acima das médias móveis semanais aqui, só que ele tá sem força para seguir alta, entendeu? E aí aquilo, né? Esse aqui é o prazo que a gente tem para que todo o mercado exploda em alta. Não sei se vai ser o caso dessa moedinha aqui, mas a Toshi ela é uma moeda, uma meme coin aí, se eu não me engano, da rede da Base, da Coinbase, não lembro agora. Mas é uma aposta que eu tenho aqui, uma micharia também. Noodle, tá? Noodle eu já falei para vocês lá, mostrei, veio testar aqui o 61 de Fibonacci, infelizmente perdeu, provavelmente agora ela vai vir fazer um fundo, buscando esse fundo anterior, para depois voltar a subir. A Noodle é um projeto que eu achei bem legal no início lá, mas tá deixando muito a desejar e eu não sei se isso aqui vai andar, porque de toda essa queda aqui, pode ser que o projeto já tenha chegado ao fim, né? Obviamente isso aqui foi uma paulada de quase 1000% de alta, né? Não dá pra gente também negar isso aqui, mas pode entrar de novo em tendência de alta? Pode, tudo pode. Mas assim, é um projeto que já derreteu seus. Se pegar do topo histórico lá, já derreteu 98%, 99%. Então, pra mim, eu dou como morto isso aqui. Tem uma mixaria nela, eu ganho no aplicativo lá, que eu deixo ele ligado, o Bluetooth e o GPS. Aí, conforme eu vou andando nas ruas, ele vai me dando recompensa. Mas é uma mixaria da mixaria, eu não sei se isso aí vai fazer grandes diferenças no capital. Caso que volte a subir uns 10, 20 mil por cento, talvez. Mas não creio. E aqui, ó, se vocês olharem desse fundo até o topo histórico lá, se caso ela subir, olha aí quanto ela vai fazer, 27 mil por cento de alta. Mas como não está no fundo, né, a gente está no grau aqui, no nível, esse aqui é o nível de preço dela atual, se a gente chegar lá no topo histórico, já são 13 mil por cento de alta também. Mas de novo, pessoal, isso aqui eu dou como morto esse negócio aqui. Pra mim isso aqui não tem futuro. Mas vamos esperar para ver se o tempo mostra que eu tô errado. Baby Doge aí, que todo mundo também gosta aí, ó, mortinha da Silva. Lateralizado já vai fazer 5 anos. Shiba Inu, também. Essa bicheira aí, ó, não anda pra lugar nenhum. Eu fiz a formação de uma xícara aqui, né? Uma alça, mas isso aqui é lá em 2028, pode ser isso aqui, essa formação se ocorra lá. Mas não sei, isso aqui pra mim também é dado como projeto em desandamento, como eu diria. Lobo. Lobo tá numa formação interessante no semanal. Tá vindo testar esse topo anterior. A gente espera que ela ande, rompa esse canal aqui, esse canal de baixo. O semanal dela tá meio feinho, mas o RSI tá sondando aqui nos 50, né? A gente só não pode perder esse nível aqui. Se perder esse nível aqui, ela vai vir aqui pra baixo pra testar isso aqui de novo. Também coincidindo com o meio do canal, né? Mas não acredito que vai fazer isso no semanal, não. Vamos ver no diário aqui. No diário já tá deixando um pavio aqui, ó. Pode ser uma... Não sei como é que é. Não é shooting star, é quando é a pontinha lá em cima. Quando o pavio é um pouquinho maior aqui. Mas aqui já é uma zona de resistência que o pessoal tá comprando de novo. Então segura aí que aqui, isso aqui é uma zona de suporte. Precisamos romper isso daqui, ó. Rompendo isso daqui é caminho livre para altas maiores. E dog, pessoal, dog. Olha lá,
Dog fez um pivôzinho aqui, provavelmente, ó, um fundo mais alto que o fundo anterior. Pode ser que ele venha romper isso aqui. Mas caso não venha romper e fure esse fundo anterior aqui, ó, a gente vai buscar o 61 de Fibonacci que é aqui nessa zona. 19, 19. Coincide também com esse topo aqui. Vai chegar lá, não sei, pode ser que isso aqui seja um fundo duplo. Pode ser que isso aqui seja um fundo maior, fundo mais alto que o fundo anterior. A gente compra isso daqui e ela vai embora. Últimas zonas de compra é isso aqui mesmo, não tem outra zona. Ah, mas cai mais, se romper e vier aqui pra baixo, aí vai comprando a queda. Porque a hora que ela voltar e romper isso aqui, cara, aí vocês vão ver uma explosão de alta gigantesca desse negócio. Mas é que o problema é que a dog pra mim, é longo prazo, né, cara? Eu não vejo ela a curto prazo, não. Não sei se ela rompeu 1 centavo, ela tem aqui 5 centavos para buscar depois do próximo nível. E depois talvez 30 centavos, mas eu acho muito difícil chegar em 30 centavos nesse ciclo. Adoraria. Adoraria. Se vocês olharem aqui, ó, do preço atual onde ela está até os 30 centavos, são 12.000% de alta. Era disso que eu precisava para dar uma mexida no meu capital e no meu patamar de vida. Aí. Não tem muita coisa dela, não. É mixaria. Queria ter milhões dela, mas não consegui comprar tantas assim. E Dogecoin, pessoal. Dogecoin também fez um rompimento da LTB aqui, ó. Tá vindo fazer um pullback em cima da LTB, ou aqui desse topo anterior aqui. Eu acho que ela ainda cai mais um pouquinho. Vai coincidir também com as médias móveis semanais. A gente vê aqui que talvez tenhamos uma busca dela aqui para testar esses patamares aqui de 67 centavos, que seria o topo anterior lá do início, né? 73 centavos. Mas o problema todo é que a Dogecoin, cara, ela é uma moeda inflacionária. Caso ela rompa isso daqui, ela poderia vir buscar os seus 10 dólares, mas será que chegaria a 10 dólares? Será que chegaria a uma quantidade absurda assim? Quanto que será que estaria o supply dela comparado ao market cap? Quanto que dinheiro que deveria entrar aqui? Uma banana de grana, né, cara? Mas enfim. Ó, total 1, tá? A gente está fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. Fundo mais alto que o fundo anterior. Cunha rompida, tá? Talvez a gente tenha aqui um pullbackzinho para continuar subindo. Precisa romper isso daqui, essa zona de 4.15, 4.17. Rompendo isso daqui, né? Não fazendo topo duplo. Se fizer topo duplo, já sabe, né? Vai arregaçar para baixo. A gente precisa romper essa zona aqui com força para seguir patamares maiores de valorização. Dentro desse canalzinho aqui de médio prazo, de médio e longo prazo, né? Pode ser que chegue nessas zonas aqui, talvez até os seus 5,42 trilhões. Se passar disso daqui, a gente vai ter talvez um pullback em cima dessa zona aqui, e aí vai acontecer o que eu tenho falado lá nos vídeos anteriores, lá no vídeo anterior, né? A gente talvez vir buscar os patamares até fevereiro e março, para que ele chegue na borda maior do canal de longo prazo, entendeu? De longuíssimo prazo, né? Que seria esse canalzinho aqui. Deixa eu dar uma clareada melhor nesse negócio para vocês verem. Ó. Ele deveria vir buscar esses patamares aqui. E aí é isso. Vamos de total 2. Total 2 também querendo romper aqui a alta histórica lá de 2021. Após o rompimento disso aqui, que vocês vão ver uma disparada enorme desse negócio, talvez rompendo essa zona aqui também. E vindo para patamares mais altos. Total 3, também na mesma coisa. Fez o rompimento da alta histórica aqui, desabou tudo. Terminando de fazer a alça da xícara, isso aqui vai ser um padrão explosivo muito interessante de ver. Podemos atingir aqui 1.7, primeiramente, para depois, caso romper esse canalzinho aqui, a gente vai buscar outros patamares. Acredito que talvez até o fim do ciclo a gente chegue aí a 4.27, 4 trilhões, ponto 20, né? 4.20 talvez seria uma boa métrica. E o total 4, né? O Others. O Others nem chegou ainda lá nos patamares. Então, assim, por isso que eu falo, cara, quem tá comprando altcoin, tá comprando num preço bom. Ó, temos o rompimento de LTB aqui, ó. Temos o rompimento de uma LTB, vindo fazer pullback. Não perdendo essa LTB e não vindo nem abaixo disso daqui, isso aqui pode seguir trabalhando nessa zona ou romper isso aqui, fazer pullback para vir buscar a alta histórica lá de 2021, em 493 bilhões de mercado de altcoins. O que vai ser interessante? É a gente ver o rompimento disso daqui, para vir buscar os patamares aí de 800 bilhões a 900 bilhões, talvez até o fim do ano. Mas o canal maior é aqui lá em 3, 4.5, 4.15 trilhões de dólares. Não sei se vai chegar até lá. Pode ser que a alta parabólica aconteça aqui. Se a gente pegar daqui, por exemplo, essa alta que foi mais reta, tá? Aí, ó, 132 dias, tá? Aqui a gente tem 169, cento e poucos dias mais ou menos. Se caso for lá o ciclo estendido até março, tá? 160 dias, ó.
Agora, o que vai desencadear essa alta, entendeu? Eu não faço a mínima ideia. Já vi um monte de gente fazendo análise aí, mas eu não consigo ver nada ainda claro, né? Mas pode ser alguém explodindo alguém, algum país fazendo ou falando alguma merda, e aí a gente vai ter. É que, assim, ao meu ver, tá? Aqui já vai uma análise minha. Ao meu ver, a gente tá entrando numa zona negra de épocas, assim, turvas, né? Onde os governos estão querendo criar mais e mais controle estatal em cima de vocês, em cima de todos nós, né? Via dinheiro eletrônico, né? Os bancos centrais, CBDCs. A gente está vendo cada vez mais cerceamento da liberdade de expressão. A gente está vendo cada vez mais a esquerda se tornando muito mais agressiva. E aí o que acontece, né? Qual é o meio de tu poder fugir de um cerceamento financeiro? É Bitcoin, não tem outro, cripto em geral, né? E aí assim, vai ter um desespero do governo, porque eles vão querer proibir de qualquer forma, vão querer trancar a internet, vão querer desligar a internet, isso aí não vai acontecer. Se eles desligarem a internet é um tiro no próprio pé, né? É um caos, vai virar caos, enfim. Mas assim, pode acontecer uma série de fatores aí para desencadear isso. Talvez alguma bomba explodindo em algum lugar, alguma coisa tenebrosa aí, não sei. Esperamos que seja pro melhor, né? Mas a gente vê que toda vez que o mercado dispara é sempre porque aconteceu alguma bosta muito ruim no mundo, né? Março de 2020, tivemos lá um disparo gigantesco dentro do mercado. E aí, assim, tipo, coisas ruins, né? Acontece coisa ruim e aí o mercado dispara. Agora, o que vai desencadear esse disparar desse ciclo é que eu não sei. A coisa não tá legal, a coisa tá feia. Esperem que os próximos dias aí talvez possa rolar alguma bosta muito grande aí para poder fazer esse mercado andar de novo. E aí aquilo, né? Vocês viram o dólar caindo, aí depois o dólar volta a subir, tá chegando perto da média móvel de 200. Eu não sei, às vezes eu olho o gráfico, pessoal, e eu costumo olhar o gráfico e dizer assim, pá, cara, isso aqui parece que tá prevendo. Quando chegar aqui vai acontecer alguma coisa, e às vezes acontece. Então, assim, o mercado não é feito de gente imbecil e idiota, né? Os caras sabem muito bem manipular o mercado. Então, provavelmente, a queda do dólar esteja caindo para que o pessoal desista, né? Porque tá vendo, vai cair mais, vai cair mais. Aí quando chega na média móvel de 200 ali, pum, dispara. Porque aí acontece alguma treta no mundo e o dólar volta a subir. Se isso acontecer, eu vou mostrar para vocês depois no gráfico. Mas basicamente é isso. Média móvel de 200 no semanal geralmente é o ponto máximo de dor ali, onde o mercado reverte. Pode ver aqui, ó. Total, o Waters tocando aqui na média móvel de 200. Aqui, ó. Média móvel de 200 em bear market, ó. Tenta vir para cima, não consegue. Toca, cai. Toca, cai. Toca, cai. Toca, cai, cai, cai. Até que ele rompe. Né? E aí, em 2023 a gente vê a aceleração do mercado vindo para cima da média móvel de 200. E trabalhando sempre em cima dela, entende? Por que eu acho que vai ter um. Se tiver um disparo disso aqui, cara, essa média móvel ela curva, né? Ela começa a fazer uma curva e aí ela começa basicamente, quando ela começar a curvar, o gráfico já vai estar acima disso aqui tudo, entendeu? Que é bem o que aconteceu aqui em 2021. Vai ser da mesma maneira que 2021? Provavelmente não. É bem provável que não. A gente teve um último teste aqui em março, ó, e o mercado deslanchou. Agora, assim que os Estados Unidos lá, o Fed aprovar mais dinheiro entrando na economia por causa do corte da taxa de juros dia 17, aí vocês vão ver. Ou assim, o mercado vai reagir mal a isso, né? Mas eu duvido muito. Sempre que tem corte da taxa de juros, pode ser que o mercado precifique antes, aí tenha uma reversão ali da notícia, né? Porque compre no boato, venda no fato, né? Aquele lance que o pessoal costuma falar. Mas pode ser que a gente tenha uma aceleração sim, rompendo essa zona aqui e indo buscar talvez já o patamar dos 494 bilhões ali de mercado, tá? Isso no Others, tá? E aí assim, isso aqui depois só Deus sabe aonde que vai ir esse negócio. Mas seria muito interessante, né? Entrar 3 trilhões de dólares, 4 trilhões de dólares na economia na economia não, né? No Others. Ia ser muito interessante. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a análise de hoje. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar, te inscreve aí no canal. Coloca aí nos comentários qual é a próxima moeda que vocês querem que eu analise. Se for projeto novo aí, peçam aí para que a gente faça uma análise completa sobre o projeto. E se vocês quiserem fazer alguma doação, já tem aí o Pix na tela, né? E se vocês também quiserem deixar alguma coisa na carteira de cripto lá, o endereço está lá embaixo. E vamos lá, tocar de ficha, vamos ficar rico nesse ciclo e vamos embora. Esperamos que todos consigam encher os bolsos de grana. Até mais, fui.